Ok. E aí, boa noite. Boa noite. A gente está aqui, né, nessa noite. Um Natal diferente, Natal só em família. Então, 2020, um ano tem sido atípico, né? Os meninos passaram o ano assistindo aula, por exemplo, online. Sem ir para a escola, você passou umas férias de 3 meses em casa. O governador. É um ano, pai. 2020, viu? O pior ainda vai vir. Mas nós estamos felizes que a gente está junto. Certo? Isso é que é importante, né? A gente tem um ao outro, a gente tem o nosso Deus. O Natal deve nos fazer lembrar do nosso Salvador. O Natal não é para pensar em comprar, em comer, passear. São coisas boas, mas não representam o Natal verdadeiro. O Natal verdadeiro é lembrar que Jesus ele veio para esse mundo, o Deus eterno se fez carne, habitou entre nós. É o que chamamos de início da humilhação de Cristo, no seu nascimento. O seu nascimento mostra a humilhação do nosso Redentor, do nosso Salvador. E o Natal é isso, é lembrar. Sem o nascimento de Jesus, por exemplo, não íamos ter sua morte e sua ressurreição, consequente a sua glorificação. Era necessário. O mundo, ele não entende isso, né? O mundo tem expectativas diferentes. O problema é que às vezes nós estamos com as mesmas expectativas. O título do nosso Natal é: qual a sua expectativa real do Natal? Qual é, Matheus? O que tu espera do Natal? Comemorar o nascimento de Jesus. Cris. Também? Bem, é isso mesmo, Francisco? Mas muitos não têm essa expectativa. Quero cantar uma música. Eu trouxe o livro. Cadê o povo de livro? Esqueci, foi? Então. Trouxe lá. Deixa de banco. Cima da cama dormindo. Eu ia cantar aquele que eu tenho ensaiado. Só 2 estrofezinhas do 28. Nasceu o Redentor. Vou pedir para a Franci ajudar aqui. A primeira e a quinta. O teu celular tem aí, Franci? Peguem lá, pessoal, o celular da mãe. Vira só assim. Mas eu não vou, quero cantar. Primeira e a quinta. Primeira e a quinta. Alerta, terra entoa o canto que ressoa. O mundo pecador tem grande sorte boa, a nova se vos dá, e quão alegre soa, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, terra entoa, a nova alegre e boa, nasceu o Redentor. Ó povos, exultai, nações, ó jubilai, Eis finda toda dor, jamais se dá um ai. A Virgem deu a luz, a Deus glorificai, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, terra entoa, a nova alegre e boa, nasceu o Redentor. Vou pedir para o Cristian fazer uma oração.
Mateus. Não. Vai, Mateus, faz uma Não oração. consigo. Christian faz depois, a outra oração, no final. Não consigo mesmo. Agradecendo a Não Deus por esse consigo. momento, Não consigo. pelo Natal, por Jesus. Sim, bem simples, do jeito que a gente ora no almoço. Eu não consigo. Vai, consegue. Não quero. Não acho que ninguém ia ver. Hum? Eu acho que ninguém ia ver. É depois pra eu- nós vermos isso aí, mas é pra nosso, só pra nós. Vou orar. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por tudo. Abençoe nós, perdoe os nossos pecados. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem com nós. Obrigado por esse momento. Obrigado por tudo. Em Jesus, amém. Amém, Senhor. Muito simples. Vamos ler. Cadê as Bíblias de vocês? Vocês vêm pro culto e não traz uma Bíblia? Vamos lá, texto é pequenininho. Qual é o texto? Lucas, capítulo 2. Cadê a tua? Pega da tua mãe, macho. E aqui? Tem a tua aí não? Não tem não aí? Tem. Lucas capítulo 2, do 25 ao 35. Todo mundo participar. Espera. Eu não abri não. Tá abrindo a Bíblia ainda. Eita, mas tá meio lento aí, é? É o lente, é o processador? Eu acabei de botar a palavra. O teu deu certo aí? Lucas, o quê? Capítulo 2, 2, do verso 25 20, até qual? até o 35. Deve. Vamos ler de 2 em 2. Eu vou ler 2, aí depois é o Christian, Mateus e mamãe. Lucas o quê? Lucas 25. Não, 2, 2, 25. 25. Pronto? 25 até o último? Até o 35. Acharam? Sim. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. A qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Cristo. para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Ok. Obrigado, Senhor, porque lemos a tua palavra. Nos ajuda a entender um pouco o que significou para esse homem chamado Simeão ver Jesus, a vinda dele a este mundo. Eu oro e peço a tua ajuda em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero titular essa mensagem com expectativas natalinas. Certo? Quais devem ser nossas reais expectativas quanto ao Natal? Muitos criam expectativas de que o Natal seja um momento de troca de presentes. Certo? Um momento em que podemos esquecer, por exemplo, as coisas que aconteceram durante um ano, um tempo de perdoar uns aos outros, um tempo de festejar, né? Muitos soltando fogos,
Então muitos esperam o Natal, o período do Natal é um período também que dentro do nosso sistema de comércios, ele é o período do ano mais ativo financeiramente, né? Muito se gasta nessa época de Natal. Então, grandes são as expectativas do mundo em relação à parte material, ao novo ano que se inicia, mas nós sabemos que não deve ser essas nossas expectativas. A pergunta é, qual devem ser nossas reais expectativas do Natal? Nesse texto, eu selecionei 3 expectativas que devemos ter quanto ao Natal, baseado na história de Simeão. A primeira expectativa é a expectativa do cumprimento de promessas. Na verdade, o Natal deve nos fazer lembrar das promessas feitas por Deus e de que quando Jesus veio, se cumpriu as promessas, ou aquilo que nós temos chamado de o plano da promessa. O que é o plano da promessa? É de que viria um ser ao mundo, um ser que seria capaz de pagar o preço e a penalidade dos pecados da humanidade. Restaurar. Vocês lembram de Adão e Eva? Eles estavam no paraíso, só que eles fizeram o quê? Pecaram. O pecado, ele quebrou a comunhão que o homem tinha com Deus. Só que, quando Deus veio falar com Adão e Eva, ele deu a primeira promessa. Então, ele inicia o plano da promessa. Que viria um dos filhos, ou um filho de Eva, que pisaria naquela que havia enganado o casal. A serpente, o diabo. Então foi a primeira promessa. Deus, naquele momento, matou um animal, substituindo a morte humana. E desde então, os descendentes de Adão, eles esperam o cumprimento do plano da promessa. Que se cumpriu em Cristo. Nós não vamos detalhar o plano da promessa, mas começou em Adão e Eva, foi passando pelos seus descendentes, Sete, Noé, mais na frente Abraão, Isaac, Jacó, mais na frente a nação de Israel, em específico a tribo de Judá, mais na frente a família de Davi, de onde viria então o nosso Salvador. Então, o Natal deve nos fazer lembrar e deve ter em nós essa expectativa. Deus cumpre as suas promessas. Ele cumpriu a promessa feita ao primeiro casal, Adão e Eva. Então, quando lembrarmos de Jesus, nós devemos lembrar da fidelidade do Senhor. Além dessa expectativa do plano da promessa, do cumprimento, uma outra expectativa deve estar em nossa mente, a expectativa de redenção. O versículo 30 fala nessa redenção, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Jesus, ele veio ao mundo para trazer salvação. Jesus veio ao mundo para que o mundo possa então, através de arrependimento e fé de seus pecados, ter um novo relacionamento com Deus. Vocês não podem esquecer disso. Natal é sinônimo de salvação. Pois só Jesus vindo ao mundo, o Deus eterno se fazendo carne, se fazendo homem, possibilitou, ou começou, na verdade eu não gosto dessa palavra possibilitou, começou a obra redentora, que culminou na morte, na cruz. Certo? Todo o processo de sofrimento e humilhação que Paulo registra, por exemplo, em Filipenses 2, onde diz que Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo, se humilhou, sendo aquele dentre os homens que serviria, deve nos lembrar da salvação. Jesus abriu mão, não de ser Deus, mas de receber toda a honra e toda a glória que eles eram devido.
Jesus nasceu numa família pobre, numa manjedoura. Não havia lugar para Jesus. Onde Maria e José foram. Eles foram lá para o recenseamento. Todas as hospedarias estavam cheias. Jesus teve que nascer em um lugar onde ficam os animais, onde os animais são cuidados. Humilde. Ele merecia o palácio mais rico. Ele abriu mão de que os anjos naquele momento lhe rendessem glória. Jesus abriu mão de sua majestade. Abriu mão do uso contínuo dos seus poderes. Para trazer o quê? Salvação a nós. Nós não podemos esquecer disso. Sem Jesus nós estamos perdidos, pessoal. Sem Jesus esse mundo não é nada. E nós temos que valorizar o Natal nesse sentido. De que nós, por causa desse nascimento, recebemos a salvação e de que nós também devemos proclamar essa salvação a outros. Porque existem outros perdidos também por aí. Existem amiguinhos. Vocês pregaram o evangelho para os amiguinhos de vocês? Precisam. Os nossos parentes que não conhecem Cristo. Precisamos. Porque é a expectativa da redenção que faz o Natal ser o Natal. E a terceira expectativa é de que promessas futuras viriam. O texto diz lá no final, versículo 35. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como o levantamento de muitos. Pensando aqui no contexto dos pais de Simeão, a morte de Jesus seria algo futuro, seria algo que viria. Através da morte e ressurreição, muitos seriam levantados, porque creriam em Jesus e teriam a salvação, mas muitos seriam derrotados. O primeiro derrotado e o maior derrotado, a serpente, Satanás. Ele foi pisado. Ele até pensa que teria conseguido algo, mas ele não conseguiu, ele apenas arranhou, porque a morte de Jesus fazia parte do processo redentivo. Então, a promessa de que haveria ruína e haveria também contradição. Jesus, ele foi aquele que trouxe multidões para si, mas ao mesmo tempo trouxe para si muitos que o odiavam. Em determinado momento, multidões seguiam Jesus, mas ao mesmo tempo tinham pessoas querendo matar. Vamos aqui, vamos combinar como é que a gente vai matar este homem. Então, no futuro aqui, para esse contexto, Jesus traria bênçãos e maldições. Seria motivo de contradição. Essas devem ser as nossas expectativas. No futuro, comemorando o Natal, expectativa profética é de quê? De que ele volte. Ele veio, ele morreu como cumprimento de promessa e ele disse que voltaria. Então, se ele disse que voltaria, todos nós devemos esperar a sua volta. O mundo ele está em caos. Eu não tenho expectativas melhores para o nosso mundo. Certo? Mas eu tenho expectativas de que Jesus ele está retornando. Ele vai vir. E ele vai levar então sua igreja desse período. Pode ser que eu não veja, mas pode ser que vocês vejam. Isso deve estar em nossa mente. Então, recapitulando aqui, para que a gente não esqueça o nosso Natal. Expectativa, cumprimento das promessas de Deus. Expectativa 2, redenção. O início da humilhação de Cristo, ele vindo sendo homem. E expectativa futura, profética, assim como ele cumpriu as suas promessas de vir e pagar o preço, esperar a sua volta. Então, se havia alguém que tinha algum tipo de expectativa diferente disso, a oração é que seja corrigida e que o nosso Natal seja sempre transformado nesse momento, certo? A gente assiste filme, a gente brinca no computador, de videogame, a gente faz outras coisas, mas
o objetivo principal é glorificar Deus e agradecer pelo que Ele já fez por nós. Amém? Amém. Agora o Christian. Pedir o Christian que faça uma oração agradecendo por esse estudo. Senhor Jesus, obrigado por tudo. Eu peço que o Senhor cuide da nossa família. Eu também agradeço pelo Natal que vai começar. E eu peço que nós levamos essa pregação para a nossa vida. Eu peço Senhor Jesus, amém. 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 É bom, vou separar aqui, né? Que é para